Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos comentar a grande vitória, goleada ontem fora de casa, né? Finalmente, o Vasco quebrando um tabu, depois de 13 anos sem vencer o São Paulo, lá em São Paulo, a gente consegue essa vitória, dá um salto na tabela e consegue também quebrar o jejum de não pontuar fora de casa, né? Primeiros pontos do Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro, jogando longe do Rio de Janeiro. Então a gente vai comentar essa vitória, a importância e a magnitude desse resultado positivo aí nessa partida de ontem. Vamos falar também sobre a paralisação que a gente vai ter agora de um mês até o retorno do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E vamos falar sobre situações de mercado da bola, que a partir de agora é obrigação o Vasco conseguir contratar jogador de qualidade, né? Pelo menos 3 ou 4 reforços serão aí fundamentais para o restante da temporada, para o Vasco seguir crescendo de produção e buscar, por que não, né? Um título de Sul-Americana, de Copa do Brasil, dá para sonhar e fazer um Campeonato Brasileiro digno aí, pelo menos ficando entre os 10 primeiros colocados na classificação. Então eu quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, vem fazer parte aqui do nosso canal, lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva por aqui que todo dia tem vídeo, tem informação para vocês. No final aqui do nosso vídeo ainda teremos a coletiva de imprensa do Fernando Diniz para você acompanhar e também peço para você colaborar com o nosso vídeo, deixando aquele like, né, aquele joinha que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso canal. E antes da gente dar o início aqui ao vídeo de hoje, queria convidar você que quiser levar essa camisa aqui, ó, linda, 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 linda para casa. Ontem a gente ia fazer o sorteio, acabou não conseguindo fazer, tive um probleminha familiar. Então você quiser levar essa camisa aqui, ó, maravilhosa, com etiqueta, com tudo para sua casa hoje, às 8 horas da noite. Então, ó, faz o seguinte, tá vendo aqui o Pix na tela, aqui o QR Code no cantinho, você doando R$2, você vai ter uma chance de levar essa camisa para casa. Qualquer valor acima de R$2, dou 4, 2 chances, 6, 3 chances, dou R$20, vai ter aí 10 chances. Então dá essa moral, é para ajudar o canal a fazer as coberturas dos jogos aí, né? Ir para as partidas, nas coletivas, e você pode levar essa camisa para casa também, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo de ontem, né? Que partida do Vasco, que apresentação, na minha opinião, o melhor jogo do Vasco na temporada, e falo mais, tá? Um dos melhores jogos do Vasco nos últimos anos, né, cara? O Vasco, se impondo, indo para cima, conseguindo aí implementar, né, um esquema de jogo na cara do Fernando Diniz, com velocidade, intensidade, rotatividade, dobrando na marcação, saindo com velocidade, uma partida ali maiúscula do Felipe Coutinho, melhor partida do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco, e arrisco dizer, sempre, tá? Sempre, porque antes era um molequinho novinho, né? Jogando uma Série B ali, não dá pra gente levar tanto em consideração. Agora não, cara. Pegando o São Paulo, fora de casa, Coutinho, porra, um maestro ali no meio de campo, partidaça, aniversário dele ontem também, muito bacana, né? Temos que destacar também a partida do Ryan, mais uma partida incrível, nasce pro futebol brasileiro mais um talento, tá? Um garoto corajoso, um garoto que não tem ali aquela questão de ter que obedecer jogador dentro de campo, ele faz o que o treinador manda e faz bem feito. Não é porque o Verratti é o artilheiro que ele tem que tocar toda a bola pro Verratti, leva pra cima, finaliza, tem autoridade. Falar pra vocês, não se surpreendam se até a Copa do Mundo do ano que vem esse moleque tivesse sido convocado para a seleção brasileira do Ancelotti, porque tem a cara do futebol brasileiro, arisco, vai pra cima, finaliza bem, partidaça, e uma partida muito boa no geral, né? Um time competitivo, um time valente, um time corajoso, um time que não teve medo do São Paulo, simplesmente porque é um São Paulo fora de casa. O Vasco quebra um jejum de 13 anos sem vitória contra o São Paulo, jogando lá no Morumbi, né? Então muito importante também. E agora, cara, a gente vai ter esse mês de preparação, né, cara? A gente vai ter um mês aí de trabalho, né? De trabalho. Vai ser bom pro Vasco, vai ser bom para os outros times, com toda certeza também, né? Eu espero que pro Vasco seja melhor ainda, porque a gente viu o que o Diniz foi capaz de fazer em apenas 12 dias. Ele teve 12 dias para preparar essa equipe para enfrentar o São Paulo ontem. E o Vasco mudou, cara, da água pro vinho. Vou falar, o Vasco mudou do esgoto pro vinho, né? Nem da água, do esgoto pro vinho. Partidaça, incrível, tomara que essa evolução siga, né, numa curva aguda para cima, e que agora, né, que a gente possa reformular esse elenco com a chegada do Admar Lopes, que é o novo executivo de futebol, que a gente possa fazer trocas interessantes. Sai o Payet, chega um camisa 10,
Alan Lescano é o nome da vez, é o nome que negocia, um bom nome, um jogador que poderá sim fazer uma boa dupla com o Coutinho, ou então ser um reserva à altura do Coutinho, porque vive um bom momento, jogador jovem, de qualidade, tá jogando muita bola na Argentina, então é o nome que o Vasco negocia nesse momento. Ontem tivemos a informação que o Vasco também está negociando com o atacante Elinho, brasileiro, que joga lá no Toluca do México, né, ex-jogador do Red Bull Bragantino. Ele é agenciado pelo Bertolucci, né, que tem um ótimo relacionamento com o Vasco, então isso pode facilitar e muito a chegada do Elinho aí, que é um jogador que atua pelos lados de campo ali, chega para brigar por posição com o Nuno Moreira. O Nuno Moreira fez gol ontem, mas o primeiro tempo não foi tão bem, o segundo tempo até melhorou, precisa de mais um jogador naquela posição. O Vasco também negocia com o volante Lorenzo Scipione para poder chegar e brigar por posição com o Hugo Moura ali na primeira volância. E o Vasco também vai buscar aí mais um jogador ali de ataque, né? Mais um jogador polivalente, que possa jogar no meio, no ataque. O nome do Brenner, ex-jogador do São Paulo, do Fluminense, que hoje joga na Udinese, ele é muito elogiado pelo Fernando Diniz, né? O Vasco pode tentar a contratação do Brenner por empréstimo até o final do ano, com a possibilidade de compra. Tem outros nomes, Vitor Sá, atacante brasileiro que joga no Krasnodar, tem um acordo verbal com o Vasco, mas precisa uma liberação lá no futebol da Rússia, né, para poder fechar com o Vasco. Enfim, muita movimentação a partir de hoje. Provavelmente vão começar a pipocar vários nomes, né, muitos atletas. O Vasco também pode negociar jogadores. Tem o Jean David, tem o Maurício Lemos, tem o Puma Rodrigues, tem alguns atletas que o Vasco pode tentar negociar nessa janela agora de meio de ano, né? Enfim, agora é aguardar que o trabalho seja muito bem feito, que o Vasco não cometa os mesmos erros que cometeu nas últimas 3 janelas, desde que o Pedrinho assumiu como presidente do Vasco, contratando jogadores que não trouxeram qualidade. Maxime Domingues, Jean Davi e tantos outros, né? Lloyd Augusto, Garreta, atletas que até agora não mostraram serviço, não mostraram para que veio, e o Vasco gastou muito dinheiro. Então espero que essa janela agora seja uma janela de correção, mas uma janela também de execução, para que cheguem e possam ajudar o Vasco aí pro restante da temporada e também já pro ano que vem. Lembrando que o Vasco também tem que trabalhar em renovações de contrato. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Jair, Paulinho, enfim, jogadores que têm contrato só até o final do ano, que o Vasco também pretende renovar por mais 1 ou 2 temporadas. E agora, vou deixar aqui com vocês a coletiva, né, a entrevista do Fernando Diniz após o jogo de ontem, né? O Diniz, cara muito sério, muito broncudo, né, elogiou, mas cobrou. Fernando Diniz é assim, mano, não tá feliz 100% com a vitória não, queria mais. Agora fiquem com a coletiva do Diniz aí, que vocês vão se deliciar com o nosso professor. Sou fã, tá? Sou fã, assumido do Diniz. Independente, quando ele era treinador do Fluminense, do São Paulo, da seleção brasileira, eu sou fã do Diniz, quero que ele tenha vida longa no Vasco e possa conquistar grandes títulos aí, se Deus quiser, representando o nosso Vascão. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, agora coletiva de Fernando Diniz. Valeu pela vitória. Boa noite. No canal Atenção Vascaínos. Diniz, hoje os primeiros 10 minutos, talvez foi o único momento no jogo que o São Paulo tentou marcar muito forte a saída de bola do Vasco, e o Vasco teve paciência para sair dali. Em alguns momentos o Nuno, o Coutinho tinha a possibilidade de puxar o contra-ataque e ficava com a bola. Não tinha essa vontade de chegar sozinho lá na frente e arrastar. Você vê que hoje, chegando em bloco compacto, como o Vasco fez durante o jogo, talvez foi o primeiro sinal da identidade do Diniz agora nesse retorno ao Vasco? Não, primeiramente boa noite. Eu não acho que foi o primeiro sinal, muito pelo contrário, eu acho que o primeiro sinal foi muito claro lá na Argentina. O time, te falei que foi a minha melhor estreia. Contra o Fortaleza teve muita coisa, contra o Melgar teve muita coisa, e contra o Red Bull teve muita coisa positiva no Vasco. A gente, contra o Red Bull, a gente fica muito preso ao resultado, mas a gente finalizou 20 vezes contra 4 do Red Bull. Talvez tenha sido o jogo que o Red Bull nos últimos, 40 jogos finalizou menos. Então eu acho que não é porque a gente ganhou de 3-0 que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente podia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Talvez trocar o primeiro sinal pela maior identidade, foi isso. Na hora de formular a pergunta, acho que hoje foi a maior identidade.
Então, nós temos esse famoso de identidade. Eu acho assim que eu costumo dizer também que a minha identidade, as coisas principais é o time ser solidário, por ser bastante agressivo, um time corajoso. Eu acho que essas coisas a gente tem tido e a gente vem melhorando. Obviamente que esses 10 dias beneficiaram a gente para treinar. A gente teve quase que todo mundo o tempo todo, ninguém tem que enaltecer o departamento de saúde e performance do Vasco, que é excelente. Assim como as outras pessoas que compõem aí o ambiente do Vasco, que a gente fala pouco sobre esse pessoal, massagista, segurança. O Vasco tem talvez além da sua torcida, que é o maior patrimônio do clube, e o nosso maior craque, a gente tem um ambiente interno onde todo mundo verdadeiramente tem importância. Os jogadores percebem isso, qualquer um que chega no Vasco sabe que as pessoas que compõem toda a estrutura do Vasco, ou que a gente tem de mais rico lá dentro. Então acho que essa foi uma vitória de muita gente. E a gente espera que muita gente consiga cada vez estar mais conectado, ajudar os jogadores a performarem para trazer alegria para a torcida. Diz aqui à sua direita, Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Primeiramente, muitos técnicos brasileiros suplicam por pausas, por período de recuperação, período de treinamentos, e agora você terá esse período à frente do Vasco, um primeiro grande intervalo de jogos. Isso, após uma vitória tão expressiva como essa, uma pausa, ela é positiva ou ela é negativa? E também, uma segunda, se você me permitir, se você teve alguma conversa individual com o Felipe Coutinho a respeito da renovação de contrato dele com o Vasco. Começar pelo Felipe, eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Ele também está só no começo dessa nova trajetória, eu acho, com a minha presença. Eu tenho muita conexão com o Felipe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele e da pessoa dele cada vez mais que eu vou conhecendo, me aproximando. Um jogador do talento dele tem a humildade que se equipara ao talento. Então, acho que tem muita coisa para oferecer para a torcida do Vasco e futebol brasileiro. Eu costumo dizer que jogadores como o Felipe sempre é um presente no futebol brasileiro. Hoje ele fez uma partida gigante e dia do aniversário dele, dia dos namorados, uma partida simbólica que eu acho que ele não vai esquecer tão cedo. Aqui, professor. Alan Santos, do BTV Esportes. Parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em 2 momentos distintos da sua carreira. Um momento que você estava sendo campeão na Libertadores e num outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora eu volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título, performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance, e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance? Eu acredito que pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull a gente não mereceu perder o jogo. Sobre nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu, e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol é bem certo, a gente podia jogar hoje, a gente jogou e não é um jogo. Mas a bola não entra. Mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde.
a gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. Que é ter trabalho, ter você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso ao que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente, mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado, para as pessoas você não ser mal interpretado. Então, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores, a gente ia se afundar, a gente fez bastante coisa boa. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. E não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos. Eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. Aqui. Enes, parabéns, boa noite pela vitória. Uma pergunta. No jogo contra o Bragantino, foram 20 finalizações, 4 no gol. Essa, estou com os números aqui, foram 14 finalizações, 9 no gol. Foi uma prioridade nesse período de treinamento, finalização, que o Vasco estava deficiente? Não, assim, esse negócio também da finalização no gol é uma coisa que, às vezes, quando você vai apreciar as finalizações, você... Contra o Bragantino, a gente teve cabeçada para fora de dentro da área pequena, que é uma chance muito mais real, às vezes, do que um chute. O cara chutar lá do meio do campo e é contabilizado como uma finalização. O número melhor para analisar esse tipo de coisa é a expectativa de gol. A gente teve uma expectativa de gol alta contra o Bragantino. A gente teve finalizações de cabeça e umas 5 dentro da área, que todas elas não tinham possibilidade de sair gol. Eu acho que uma só foi no gol. Então, hoje a gente finalizou um pouco menos, a gente finalizou dentro do gol, mas a gente também teve bastante chance de marcar. Muita finalização de perto da área ou de dentro da área. Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colinho em Foco, parabéns pela vitória. Obrigado. Se me permite 2 perguntas. A primeira, amanhã você completa 1 mês que você comandou o Lanús, ou seja, da sua estreia. Queria que você avaliasse esse primeiro mês de trabalho, tendo em vista o que você conseguiu. Ao meu ver, você cumpriu suas metas. Digamos assim, imagino que possa ser as mesmas que você também identificou. O Vasco vai para uma pausa fora da zona, classificado na Copa do Brasil, classificado para os playoffs da Sul-Americana. Queria que você fizesse um balanço sobre esse primeiro mês, as dificuldades que você passou, e também agora uma outra pergunta, tenho muita curiosidade, do que vai fazer o Diniz nessa... Vai ganhar férias, vai trabalhar, já teve contato com o Admar Lopes, o novo diretor de futebol, como é que você projeta, enquanto os jogadores vão estar curtindo, o que você, Fernando Diniz, vai estar fazendo? Eu vou ficar um pouco com a minha família, aproveitar a minha esposa, aproveitar para dizer um feliz dia dos namorados que já passou, né? Pra Simone, minha esposa querida. E eu vou aproveitar um pouco a minha família e a gente não para de trabalhar. O que vai fazer nessa janela de bastante tempo, né? O Edmar está chegando, ele vai ser muito bem recebido aqui, tenho certeza que ele vai vir para somar e ajudar o Vasco. E em relação à pontuação, que você falou da performance, dos objetivos conquistados, eu acho que a coisa principal que eu vejo no Vasco, que foi que me motivou a vir para cá, uma das coisas, que eu via muita potencial no time. Acho que era um time, naquele momento, subaproveitado. Muitos jogadores que podiam andar mais para frente, né? E
E eu vejo, o que mais positivo, eu vejo os jogadores em franca evolução, um crescimento muito positivo. E isso só confirma a intuição que eu tinha quando eu via o elenco do Vasco. E é bom sempre falar assim, do Vasco, que a presença assim, do Felipe e do Pedrinho, do Amodeu também, mas eu especificamente falo do Clauber, mas do Felipe e do Pedrinho são pessoas que tinham conexão com o meu trabalho, desde sempre. E isso facilita muito, porque são pessoas que acreditam, assim, sempre tiveram assim, um olhar com mais profundidade sobre aquilo que eu fazia. Então esses dois personagens, eles acabam tendo muita influência naquilo que eu estou fazendo no Vasco e naquilo que eu venho fazendo no Vasco. É muito bom você ressaltar isso. Isa, boa noite. Henrique Jorge da Rádio Craque Neto. Isa, até aproveitando para falar um pouquinho, além da pausa para o futebol, tem agora uma janela de transferências. O quanto é importante essa janela para você, para poder montar um pouco mais o elenco à sua afeição, e o quanto ter um novo diretor de futebol, um novo diretor para gerenciar o futebol, atrapalha nesse sentido para contratação de atletas? Não, eu sou muito contente com o elenco do Vasco. A gente vai fazer movimentos muito pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação e as pessoas são responsáveis, estão honrando seus compromissos, estão pagando em dia. Então a gente vai fazer os movimentos que forem possíveis serem feitos. Então, assim, a chegada do diretor que está vindo, eu tenho bastante convicção que ele vai vir nos ajudar com a experiência que ele tem. E as pessoas também que estão no Vasco são excelentes do departamento de futebol. Então, a gente tem já uma comunicação muito limpa e sintonia naquilo que a gente pensa do futebol, que pensa do jogo e extrapolando a isso o que pensa sobre a vida também. Obrigado.